pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, apresenta teu servo, Pai, que vai ministrar a palavra, Pai, nesta noite. Usa-o conforme a tua vontade, e que tudo que seja falado venha de ti, Senhor, para que possamos glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Saúde a igreja com a graça do Senhor. Amém. Tão bom estar na casa do Senhor, na presença de Deus, na presença dos irmãos. Todavia a gente tem que se alegrar, né? Nas dificuldades, nas circunstâncias da vida em que Deus nos revela, né? Gostaria que os irmãos abrissem no livro de Salmos, uma passagem bem conhecida, uma passagem que Davi relata o seu maior desafio. Abrem comigo lá em Salmos 23. Salmos 23. Vamos estar lendo até o número 6. Mas o principal número é o do número 4. Amém? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz para as águas tranquilas. E restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei para a casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, te bendizemos, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, no coração, Pai, dessa noite, de cada aqui, Senhor, nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, nos faça, Pai, ter paz e amor, Senhor. Nos transborde, Senhor, de tua alegria, Pai, ao ouvir a sua palavra, Senhor. Desejar, Senhor, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. O número principal que eu me refiro é o número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Irmãos, nessa passagem, ao longo de toda a Bíblia, o povo de Deus, ele sempre se atravessou a muitos vales, né? É nesses vales da vida em que Deus se revela ao seu povo através dos 3 atributos: na onipotência, na onipresença e na onisciente. A Bíblia, ela nos relata vários tipos de vales, como o exemplo, o Vale de Acor, Vale de Baca, Vale do Jordão, Vale de Jezreel, Vale de Aijalon, Vale de Escol, Vale de Hebron, Vale de Sidim, entre outros. Esses vales eram conhecidos pelo povo de Israel. Aqui Davi, ele fala que esse era o vale mais difícil de se atravessar, porém era o necessário para ele conduzir as ovelhas. Todos sabem que Davi foi um bom pastor em conduzir as ovelhas no aprisco. Suas ovelhas
que eram ovelhas do pai dele, né? E ele, como um bom pastor, ele era que conduzia essas ovelhas para todos os lugares. O que é um vale? Depressão ou planície entre montes ou no sope de um monte, quase sempre banhada por um rio. Vale na Bíblia, ela é citada 188 vezes no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento. O Vale da Sombra da Morte, ela nos representa os momentos difíceis em que passamos na caminhada, né? São nessas adversidades que aprendemos a depender do bom pastor, que é o Jesus Cristo, e conhecê-lo a cada dia mais. O salmista Davi, ele mostra uma experiência pessoal em conhecer o Senhor como seu pastor. Mas que lições a gente deve se tomar para as nossas vidas espirituais sobre esse vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte, mais uma observação aqui, em sua localização geográfica era uma estrada, caminho que levava de Jericó para Jerusalém, também conhecida como Ladeira de Sangue. Essa estrada era então um caminho sinuoso e íngreme que descia 1.200 metros em apenas 27 quilômetros, com muitos vales estreitos de cujos lados, em cavernas escavadas, malfeitores e espreitavam e emboscavam viajantes. A igreja do Senhor, que somos nós, ela está em uma caminhada, aonde que saímos de Jericó, do mundo, e estamos indo para Jerusalém, que é a eternidade com Deus, que é a morada do Pai, a cidade eterna onde moraremos com o Senhor para todo e sempre. Amém? Vale ressaltar que o salmista ele deixa registrado o texto que o vale significa que não é para nós pararmos e nem morarmos, que esse vale é um vale de passagem, é uma passagem, é um vale passageiro mediante as nossas vidas. Somos peregrinos desse mundo, igreja. O nosso lugar é estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta, por que atravessar o vale da sombra da morte? O pastor atravessava o vale da sombra da morte com suas ovelhas, em busca do melhor alimento, do melhor pasto para o seu rebanho. Deus, ele tem provido para o melhor para o seu povo. Quem aqui que nunca viveu uma experiência de vida com Ele, através de livramento, através de doença, através de desemprego, que muitas das vezes você entregava currículo, entregava e nada de resposta, durava 1 mês, 2 meses, 3 meses, e isso aconteceu comigo também, nesse vale em que foi durante 1 ano em que eu fiquei desempregado, e louvado seja o nosso nome do Senhor, que depois de 1 ano eu consegui o emprego, e até hoje estou nessa mesma empresa. Vale também ressaltar as curas, as vitórias nos lares, os estudos, passar num concurso público, ou até mesmo uma carteira em que Jefferson ficou tentando, persistindo, conseguiu a sua CNH, e outras bênçãos. Mas a palavra do Senhor nos diz que o melhor está por vir, e o melhor que está por vir é que o Senhor vem, Ele vive e Ele vem. E vai chegar que o dia que estaremos com o nosso Senhor Salvador para todo e sempre. Aleluias. A única coisa de a gente atravessar esse vale
é na confiança e na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Irmãos, é impossível uma ovelha passasse pelo vale da sombra da morte sozinha, devido aos inúmeros fatores, perigos, adversidades no vale. E também a ovelha, ela é um animal muito frágil, e ela muito frágil, é muito perigoso para seus predadores. Os predadores, eles pegam fácil a ovelha. E o homem, também aqui na terra, ele não pode vencer as adversidades sozinha. Que seriam as adversidades? As enfermidades, o desemprego, os problemas no lar, até o próprio pecado. Porque nós, todo homem, é limitado sem Deus, é frágil. Independente da nossa cultura ou da nossa posição social ou do nosso bem, tanto rico como pobre, ele é limitado, nunca ele é sozinho. Mas em João 15, versículo 5, parte final, vai nos dizer: sem mim não podeis fazer. Ou em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ter o bom pastor como nosso Salvador é conhecendo cada dia mais os seus atributos, atravessando o vale. O versículo 23:4 identifica a figura como o Senhor Jesus, o bom pastor, com os atributos manifestados dele da forma visível, material e física, ou seja, onipotência, onipresença e onisciência. Ao lermos, vamos ler alguns versículos e o significado de cada versículo. Ali na parte do versículo 4, não temerei mal algum, seria a onipotência, que é possuir todo o poder. A gente sempre tem um temor quando a gente está no meio do vale. Alguns que seria a insegurança, o medo, as incertezas da vida e principalmente o medo de morrer, né? Vejamos aí esse vírus em que a gente tem todo o cuidado. Até para aqueles que não conhecem realmente a palavra de Deus, eles temem a morte. Mas nós, como somos filhos de Deus, filhos de Deus, que habita um Cristo dentro de nós, que a gente já não vive em nós, mas vivemos para Cristo, aonde Ele nos libertou da morte, aonde Ele pegou a chave da morte e do inferno e trouxe para a vida, e aonde é comemorada a ressurreição de Cristo nesse domingo de Páscoa. Amém? Quando temos uma experiência de salvação, temos a certeza que as batalhas que enfrentamos, temos um Deus onipotente que peleja por nós e nos garante a vitória. E sabe qual que é a maior vitória nossa mediante a Deus? É aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário e que nos oferece gratuitamente a salvação. Aleluias! E na outra frase, porque tu estás comigo, é porque Ele está presente, Ele está conosco todos os nossos dias. A onipresença, o único que está presente ao mesmo tempo em todos os lugares. Não estamos sozinhos nessa jornada. Temos um Deus que está conosco e sua presença é real ao nosso viver. Somente com a comunhão de Deus atravessamos o vale da sombra da morte seguros e alcançamos um objetivo, que é Jerusalém celestial. A tua vara e o teu cajado me consolam. Onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe
as circunstâncias que você tem vivido, tem passado durante a semana, ou que tem você passado as suas preocupações com a sua família, as enfermidades que a sua família tem passado, todo o cuidado que Ele tem com você, igreja. Somente o Senhor conhece o nosso interior, o nosso corpo, a nossa alma, porque Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente, futuro, nos conhece por dentro e nos conhece por fora. Ele sabe da nossa necessidade. Jesus, Ele quer curar as tuas feridas. Muitas das vezes nosso coração está machucado, está ferido, muitas mágoas, muitas decepções. Às vezes a gente tenta buscar a Deus, a gente não consegue, a gente sente um vazio tremendo no nosso interior. Às vezes a gente tem uma ansiedade que fica meio inquieto, que é a falta de paz, a falta da presença de Deus nas nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele quer nos restaurar a tua vida, te concedendo a salvação. É necessário a gente abrir o nosso coração e deixe que Ele seja o nosso pastor da nossa vida. Aleluias. É com esse toque que Ele vai trazer a esperança, a alegria, a paz, a libertação, e transforma toda a vida de um homem. A partir do momento que você conhece a Cristo, você já não é mais o mesmo, você é uma outra pessoa. Muitos vão falar: conheci aquele rapaz de um jeito, hoje eu estou conhecendo com um outro jeito. Sobre o cajado que o pastor sempre levava para conduzir a sua igreja, as suas ovelhas. Uma das funções do cajado, naquele tempo em que Davi usava, era para guiar as ovelhas no caminho certo. Quando a ovelha se desviava do caminho, na direção correta, o pastor com seu cajado, ele dava um toque leve na sua ovelha, e a ovelha já entendia o que passava a trilhar no caminho certo. Amados, somos conduzidos não pela razão do nosso coração, mas pela direção do Espírito Santo, e permanecemos no caminho de Jesus, que nos levará à gloriosa presença do Pai. É através do Espírito Santo que Ele nos conduz no caminho certo. É através do Espírito Santo que habita dentro de nós. É através do Espírito Santo que Jesus falou que não deixava nós órfãos aqui na terra, que deixaria esse Consolador para nos conduzir à vida eterna, para que nós não fôssemos caminhar sozinhos sem Deus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Isaías 30, 21 vai nos dizer que: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem nos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Amados, que possamos aprender a entender a perfeita e a vontade de Deus. Quando Deus nos coloca nesses caminhos, nesses vales das adversidades nas nossas vidas, creio que Deus, Ele tem o melhor para nós, e que o melhor está por vir. Jesus está voltando, igreja. É tempo de nos posicionarmos, de nos arrependermos e de nos prostrarmos e voltarmos ao caminho do Senhor. Por mais que as adversidades da vida, por mais que o caminho seja estreito, a gente deve sempre confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, igreja. É tempo de nós restaurarmos o nosso altar. É tempo de a gente restaurar
o nosso coração a Deus. Por quê? Porque, igreja, tenho passado pelos vales, minha família tem passado por muitas dificuldades. Minha mãe tinha pego uma enfermidade, tinha pego dengue. Meu irmão se acidentou, mas graças a Deus ele teve que operar as pernas, teve que colocar metais nas pernas, mas graças a Deus, pela fé do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa família ela se uniu em oração, em intercessão a Ele. E louvado seja o nome do Senhor, que se é através das circunstâncias da vida que a família ela se une para buscar ainda mais a presença de Deus. É assim que a família de Deus, é assim que a igreja ela tem que fazer, unir em prol de uma direção só, que é buscar a presença de Deus. As bênçãos de Deus ela é certa quando você é obediente à presença de Deus, quando você obedece os princípios. Não estamos aqui para defender um homem natural, mas sim um homem sobrenatural. Não estamos aqui por defender, mas defender os princípios de Deus, defender aquele que defende os princípios de Deus, da família e da comunhão. Assim como aconteceu com Davi, um homem que entendeu os princípios de Deus, que atravessou vales, que obedeceu ao seu pai desde a infância, como ser um bom pastor inconduzente às suas ovelhas. É assim que a igreja do Senhor deve ser. Se coloque de pé. Gostaria de estar chamando o pastor. Glória a Deus. Aleluias. Estamos passando pelo vale, irmãos, mas creio que nós vamos atravessar esse momento difícil, que é para todos nós um momento de aprendizado, como foi dito, um momento de aprender a amar. Esse é um momento que nós precisávamos passar. Irmãos, no próximo sábado vamos ter culto no horário de 20 horas, porque vai ser já liberado até 22 horas. Vai sair o decreto amanhã. E domingo voltaremos a ter culto às 19h30. O culto de ceia no próximo domingo, 19h30. Culto jovem às 20 horas de sábado. Amém? Sexta-feira, culto às 15 horas. Também a líder vai decidir qual o dia para o ensaio do louvor. Amém? Fomos abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Por mais esse momento, por essa alegria de estar na casa do Senhor. Agradecemos a vocês que estão aqui e aqueles que não puderam, mas que estão nos ouvindo em nome de Jesus. Estendo suas mãos santas. Repita comigo. Que o grande amor de Deus Pai,
que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós. E todos dizemos amém. No 3, 1, 2, 3. Jesus, muito obrigado.